Final de 2012, a Mobile teve essa quinta rodada de investimentos com a Nova Capital do grupo do Jorge Paulo Lema. Eu vendi minha participação, me tornei investidor anjo em startups e também professor de Lean Startup aqui na Unicamp. Muita gente vê o investidor, muitos empreendedores veem o investidor como esse anjo branco, né, que dá dinheiro, etc. Outros veem o investidor anjo como esse anjo da morte, né, que vai tomar a empresa, etc. Eu prefiro me ver como um investidor de risco que arregaça as mangas e trabalha ao lado do portfólio nessa abordagem de smart money, que envolve não apenas capital, mas também conhecimento, experiência, rede de contatos, o know-how de construção numa grande empresa a partir de muitas vezes de uma ideia ou de um time embrionário. Meu começo da minha jornada como empreendedor foi na Móvel. Muita gente já conhece Móvel, é um caso de sucesso de empreendedorismo nacional, é um dos casos de unicórnios, né, empresas com valuation acima de $1 bilhão. Tem mais de 1.500 funcionários em diversos países ao longo da América Latina e também lá no Vale do Silício, agora estão concentrados em Miami. O grupo Móvel é bem conhecido, mas em particular, mais conhecido é o produto business to consumer da empresa. Marketplace conecta restaurantes, pessoas famintas e motoboys, chamado iFood, é líder do mercado aqui no Brasil, mas a Móvel é um grupo já razoavelmente bem diversificado, que além do iFood tem investimentos na Play Kids, na Simpla, que são os mais conhecidos, além de outras unidades de negócio relacionadas à infraestrutura de pagamento, de mapas e também de atendimento a operadoras com serviço de valor agregado, que é da Wave. A minha atuação principal agora, depois do evento de liquidez na Móvel, onde eu vendi a minha participação completa, é ser investidor de risco na Smart Money Ventures. Então, em Smart Money Ventures, nós somos investidores, eu sou o responsável por essa iniciativa de investimento. A gente investe nas áreas de finanças, educação, RH e plataformas de software como serviço para empresas B2B. A gente lidera rodadas, são rodadas normalmente de 1 a 3 milhões de reais, e startups já saíram da ideia, já tem produto, já tem clientes, já tem receita, e está, portanto, tracionando, está crescendo em média 20% ao mês, e tendo receitas de 25 mil reais, que é o ticket mínimo. Esse é o nosso sweet spot, que aqui no Brasil se chama de pré-seed, né, de rodadas de capital semente. Além de ser investidor, eu também sou professor de Lean Startup aqui na Unicamp. Essa é a página do curso de Lean Startup que eu ministrei por 3 oportunidades aqui na Unicamp. E esse conteúdo, além de ser dado na Unicamp, está sendo levado agora em formato online. Esse sou eu, todo pimpão, gravando o conteúdo aqui no auditório da Unicamp para poder ser oferecido para outros empreendedores em âmbito online. Essa é a página de lançamento pela Universidade Cândido Mendes. Para quem tiver interesse, inclusive a gente vai apresentar aqui, disponibilizar para vocês, para quem tiver interesse em fazer esse curso online também com cupom de desconto aí, pessoal de Goiás. Essa disciplina, tem outro áudio vazando. Ele tem 18 módulos, que começa desde o empreendedorismo com opção de carreira, o que é business plan versus Lean Startup, etc. E aí segue por toda a metodologia Lean Startup, chegando até no final, no pitch deck de apresentação, captação de investimentos. Então, essa apresentação aqui, eu vou colher alguns poucos slides dessa disciplina, que é dado em um semestre, são mais de 40 horas de aulas com exemplos práticos. Ok? Vamos a ela então. Primeiro, quando a gente está falando de captação de investimento em startups, é interessante definir o que é uma startup, certo? É um termo muito usado e muitas vezes pouco entendido. Muita gente que acha que startup, sei lá, você tem 2 malucos ali, 2 computeiros, esse negócio deve ser uma startup porque tem 2 caras de tecnologia, certo? Ou, sei lá, se essa empresa que tem mesa de pibolinho, de ping-pong no meio do escritório, esse deve ser uma startup porque está, afinal de contas, numa aceleradora da vida. Ou sei lá, se é um escritório relaxado, posso levar o cachorro para o escritório, esse aqui deve ser uma startup porque é uma empresa onde as pessoas levam o cachorro para a empresa. Obviamente, isso não é sinônimo de startup, certo? Não apenas esses pontos, mas o fato dela ter recebido investimento recente, ou dela ser simplesmente de base tecnológica, ter um app, ter um website, hoje em dia tudo quanto é empresa deveria ter um app, um website, ou mesmo ter recebido capital de risco, ou mesmo ter potencial de saída, né, de potencial de venda de participação dos seus investidores risco, tornam ela startup. A definição clássica e canônica de uma startup é que ela é uma organização temporária em busca de um negócio
de um modelo de negócio que é repetível, escalável e lucrativo, certo? Isso é super importante entender essa mecânica, porque nenhuma empresa é uma startup pro resto da vida, né? Chega uma hora que ela se consolida e ela passa a ser uma empresa, né? Ela pode até ser chamada de startup, mas quando você olha a operação do iFood, por exemplo, ele não é mais uma startup, certo? É um playbook já absolutamente consolidado, já se sabe os canais de tração, já se sabe o modelo de negócio, já se sabe quem são os concorrentes, então não tem nada sendo buscado, está sendo executado o modelo de negócio já conhecido. Então, a startup, tipicamente, ela é startup quando ela ainda está pivotando, ela está entendendo, tentando conhecer melhor as premissas fundamentais de negócio. Isso se dá através numa ferramenta chamada Lean Startup, que tem um dos seus produtos, é o Lean Canvas, que ao invés de você fazer um business plan de 20 páginas e 5 anos projetados no Excel, você se limita a uma página e lista uma série de hipóteses, que é um nome bonito para dizer chutes, certo? Você chama hipóteses, e aí passa por um processo paulatino de validação dessas hipóteses em experimentos incrementais. Então, a primeira hipótese é, poxa, quem são os clientes, o segmento de clientes e quais são os seus problemas? Por isso que é o ponto 1 e 2 dessa imagem que vocês estão vendo. Porque se eu não tiver um segmento de clientes com dor, não interessa a minha receita, meu preço, meu app, meu site, meu currículo, certo? Se alguém não tem uma dor, nada mais interessa. Então, o processo de Lean Startup e de empreendedorismo como um todo é basicamente entender dores de segmento de consumidores que sejam grandes, dores para as quais haja uma solução e que seja viável alcançar e servir esses consumidores através de canais de tração, que você possa monetizar a solução dessa dor num nível de receita maior do que a estrutura de custos, e aí fazer isso crescer escalando, olhando métricas relevantes, com um diferencial competitivo que não possa ser facilmente copiado ou comprado. Então, empreender nada mais é do que estabelecer hipóteses e amadurecer essa hipótese. Todas as grandes empresas têm um canvas com os fundamentos do seu modelo de negócio. Daí, antes, empreender era um sinônimo de fazer plano de negócio, né? A aula de empreendedorismo era um plano de negócio. E essa abordagem de empreender através da escrita de plano de negócio, ele guarda um erro muito crítico, né? Eles fazem uma suposição muito errada sobre o fato de startups serem versões diminutas de grandes empresas. E a verdade é que isso é um erro crítico, certo? As startups não é empresinha pequena, ela é um bicho, uma besta completamente diferente de uma empresa grande, em múltiplas instâncias, né? A base de clientes é diferente, a maturidade dos produtos é diferente, o modelo de monetização é diferente, os times que fazem parte é diferente, a cultura certamente é diferente, a velocidade de aprendizado e ajuste é diferente, o nível de funding, né, onde se busca capital para uma empresa de startup é completamente diferente de uma grande empresa. Então, startup não é empresa pequenininha que ainda não cresceu, ela tem, por essência, uma série de diferenças, e é basicamente isso que a metodologia Lean Startup permite, que essa ideia, essa oportunidade seja amadurecida a ponto de aí, então, ela se transformar numa grande empresa. Então, em essência, o que a disciplina ensina, a metodologia ensina, é que no início você tem uma busca, você tem hipóteses no modelo de negócio, você está tentando entender essa estratégia. À medida que isso amadurece, essa startup deixa de ser uma startup e passa a ser uma empresa que executa e não busca, ela executa um playbook operacional de financeiro, projeções financeiras já consolidadas no mercado relativamente estável. Então, a transição da busca para a execução normalmente é o momento de investimento anjo. Então, um erro muito comum, por isso eu comecei esse nosso papo aqui, que era para ser de captação, falando da jornada do empreendedor, porque o que acontece muito é o empreendedor tentar pular etapas, onde ele não valida a essência do modelo de negócio, não. Ele faz uma série de assumptions e faz um PPT. Opa, mais um que estourou aí. Faz um PPT. Deixa eu ver se eu vou amudecer a turma aqui. Alô? Ele faz o PPT, ele faz o seu app e daí ele sai levantando capital.
certo? Ao invés de basear a sua startup em uma jornada de validação e ter bases sólidas para crescer, e aí, então, usar o capital do investidor anjo e de venture capital para crescer. Então, aqui o que eu fiz foi basicamente apresentar o racional do Lean Startup. Queria deixar vocês aqui com o link que é o fg.smartmoney.ventures, onde a gente cedeu alguns cupons de descontos válidos até 22 de maio, até amanhã, certo? Para quem quiser conhecer essa disciplina e conhecer esse curso online de Lean Startup, que é dado por mim na Unicamp. Agora a gente acabamos de lançar, o curso acabou de ficar gravado, para quem quiser fazer essa disciplina também, que não possa estar em Campinas e não seja aluno da Unicamp. Falando então de captação, que é um pouco do tema que eu fui convidado aí por vocês, o primeiro ponto é que quando você olha o ciclo de vida de uma startup, em geral, quando você começa com uma ideia, e o conceito de ideia também é um pouco errado, né? A ideia, na verdade, ela mascara o que, em essência, é uma necessidade. É um segmento de consumidores que tem uma dor, conforme eu coloquei no Canvas. E aí a jornada da startup segue mais ou menos essa aí, de validação dessa ideia, dessa necessidade, com um processo de pesquisa que passa por entrevistas com esses consumidores, né, de validação do problema, de validação da potencial solução, de tangibilização dessa solução num produto mínimo viável, que é o famoso MVP, de captação, de acesso, de entendimento dos canais para você chegar em early adopters, e esses early adopters passam a ser, então, clientes pagantes, e você valida que aquela dor é tão grande a ponto de alguém tirar o cartão do bolso para pagar, né? E aí você tem clientes. E depois que você tem clientes, você pode ter um cliente e mais nenhum. Então, o desafio é você crescer, escalar essa base de cliente, que é o que em empreendedorismo se chama tração. A startup ganha tração, ela ganha crescimento, e aí ela atinge um nível de escala e crescimento maior. O que acontece muito nessa jornada, que é a jornada pela qual a maior parte das startups deveriam seguir, é que empreendedores acham que não, tem uma ideia, agora, ei você aí, me dá um dinheiro aí, e eu vou pegar e fazer, vou né, alugar um escritório, vou contratar desenvolvedor, eu vou fazer marketing, vou contratar time de vendas, vou tirar essa ideia do papel com o seu dinheiro, investidor anjo, ou fundo de venture capital, certo? É uma espécie de vergonha alheia, porque, obviamente, não basta ter uma ideia, ter um capital, né? Hoje a maior parte dos empreendedores já entende isso, mas se eu for mostrar para vocês a quantidade de empreendedores que ainda chega com uma ideia e pedindo um dinheiro, imaginando que só precisava de dinheiro para poder executar, é muito grande, porque esse é um empreendedor muitas vezes juvenil, certo? Que parte de uma ideia e não consegue elevar o nível de maturidade dessa ideia para transformar numa oportunidade. Então, certamente o pessoal que está nos assistindo, que já tem esse aprendizado aí do FG, não deve ser o caso, mas não seja o empreendedor juvenil que tem uma ideia e pede dinheiro para o investidor anjo. Existe um termo do inglês que a gente chama de bootstrap, que eu gosto muito, que boot é da bota, que vocês estão vendo na tela, e strap é o cadarço, certo? Os bons empreendedores, eles se levantam puxando o cadarço da bota. Eles se viram, eles criam ferramentas e soluções, eles dão um jeito de amadurecer aquela oportunidade sem ficar restrita e sem ficar limitado ou precisar de investidor anjo para poder tirar uma ideia do papel. Então, os bons empreendedores não ficam reféns de capital. Eles conseguem utilizar os grandes benefícios que já existem. Então, tem todo o modelo educacional, tem conteúdos online, tem ferramentas online, tem ferramentas de baixo custo para a produção de logo, de landing pages, tem canais de baixo custo, você impulsionar uma publicação numa mídia social, por exemplo, no Facebook da vida, no Instagram. Quer dizer, esse know-how de experimento, de validação, de unit economics, quanto custa adquirir um cliente em diferentes canais, os empreendedores podem ter a um nível de custo baixíssimo, sem precisar de investimento anjo para tanto, na esmagadora maioria das empresas. Por isso que o funding, então, de investimento anjo, né, e a própria captação, ele é basicamente uma estratégia de conquista de terreno. Uma vez que você já tem uma startup que está tracionando, você tem a essência, o fundamento do seu negócio, se você for esperar para crescer organicamente, demoraria muito tempo. Então, pensa num Uber da vida. Pensa que o modelo do Uber está consolidado, validado, eles estão ganhando dinheiro com um percentual das corridas, certo? Se o Uber fosse esperar
ter dinheiro suficiente, capital suficiente, daquele percentual das corridas em São Paulo, para depois ir para o Rio, do Rio para depois ir para Belo Horizonte, ele demoraria muito para poder crescer organicamente, para poder reinvestir os lucros da própria operação. Por isso que o investimento de risco faz sentido para startups que têm um potencial de escala, certo? Ele permite que a empresa ocupe uma janela de oportunidade investindo, comprando o mercado, incentivando os usuários com cupom de desconto, com corrida, com presença, com expansão, engajando os lados do marketplace, no caso de marketplace, de uma forma inorgânica a ponto de ocupar essa janela de oportunidade antes que alguém o faça. Esse é o racional por trás, então, do investimento anjo. Ele não é ali para, eu vou pegar um anjo que vai me pôr no colo e vai me levar para o céu, ou vai pegar na minha mão e me tornar um empreendedor melhor. Não que os investidores não estejam dispostos a ajudar, certamente, né, você está botando dinheiro, você tem a maior boa vontade de fazer aquela startup ser um sucesso, mas a maior parte dos investidores não tem tempo para isso, ele está engajado, ele tem iniciativa, tem vida pessoal, familiar, negócios, etc., não vai ficar pondo o empreendedor no colo, certo? A maior parte dos investidores, se não atrapalhar, ele já ajuda demais. Então, o grande desafio nosso como investidor é buscar empreendedores que são maduros, que são quase um sucesso esperando para acontecer, o capital, uma nitroglicerina para aquele foguete levantar voo. Não é para poder ajustar a porquinha do pneu de um carro, certo? É basicamente para poder colocar nitroglicerina e correr muito mais rápido e subir de patamar. Muito bem, então nesse ciclo de vida que eu coloquei, eu acredito firmemente que investidores anjos e investidores de roda de capital semente certamente devem entrar no momento onde a empresa está tracionando. Essa jornada inicial da ideia e necessidade de startup até o nível de clientes pode e deve e é possível ser feita, e a gente já investiu em mais de 15 startups assim, e os empreendedores não eram nada de outro planeta, eram basicamente, eles aprenderam a seguir essa jornada, na maior parte dos casos, sem precisar de nenhum real de investimento anjo, certo? Isso é importante. E aí, as boas startups, elas crescem aceleradamente, eles passam do nível de ideia, de achar um co-founder, levantar eventualmente uma rodada de Friends and Family, investidores anjos, até a etapa de seed round. É mais ou menos nessa etapa de múltiplas captações seguidas que a gente de Smart Money entra, certo? E que mesmo muitos investidores anjos entram, quando ela está num estágio, depois no seu estágio de crescimento, depois do lançamento do produto, e previamente a captações de fundos de Venture Capital, que é o que a gente chama de captações de série A, série B, série D, até futuramente essa empresa abrir o capital na Bolsa de Valores, como tem acontecido na Nasdaq e na New York Stock Exchange. Então, a jornada de uma empresa bem-sucedida, normalmente ela passa por múltiplas rodadas de captação, e a primeira dessas rodadas institucional é com investidores de rodadas de capital semente, que é um pouco do que a gente faz aqui em Smart Money. E muitos empreendedores acham que captar é um ponto, né? E não é. O ciclo de investimento, normalmente, ele começa com um radar antecipado. No meu caso, por exemplo, o meu radar, eu não fico olhando o empreendedor, eu fico olhando talento. Um dos racionais de dar aula na Unicamp é porque na Unicamp a gente tem os principais, alguns dos melhores cérebros do país que conseguiram passar no vestibular extremamente seletivo, certo? Um dos racionais de dar aula, não apenas na Unicamp, mas também em ensino à distância nessa disciplina, é que a gente forma empreendedores. E ao formar, eles são empreendedores melhores, mais capacitados, mas também se lembram de mim quando eventualmente vierem captar. Então, esse radar antecipado que eu estou colocando aí, ele pode se estender até o ventre materno, certo? E em algum momento, essas startups que seguiram a jornada empreendedora, que lançaram seus produtos, que têm clientes, que validaram hipóteses, que sabem como crescer, estão amadurecendo a sua oportunidade, eles entram num fluxo de análise de oportunidades, que a gente chama de deal flow. A gente tem várias startups, tem pelo menos umas 40 startups que estão sendo acompanhadas no nosso radar de fluxo de oportunidades, e em um momento eles entram num processo de análise mais estruturado, quando a gente cai de uma forma num funil mais fechado, para entender startups que estão com pitch, que eles estão com canais, que eles estão dentro do fit com a nossa tese, que eles estão com uma receita mínima e um crescimento já validado, que a gente faz uma devida diligência, que a gente usa o produto, que a gente entrevista experts, que a gente vai falar com clientes, tem todo um processo aí de análise
que culmina, em alguns casos, em uma oferta de investimento, que a gente estrutura liderando rodada, traz outros co-investidores, tem todo um processo estruturado de captação de investimento, onde a gente decide investir, a gente traz investidores em rodadas lideradas, e aí, depois que o dinheiro está na conta, passa-se para um estágio de execução dessa estratégia de curto prazo, que já foi traçada, que foi apresentada pelas startups no seu processo de pitch, e que agora é muito crítico, principalmente nos primeiros 6 meses, quando o dinheiro está na conta, né? Tem muito empreendedor que se acha rico. Então, o nosso processo está bastante próximo para garantir que o capital seja efetivamente investido, não apenas gasto, gastar não tem erro, para gerar crescimento conforme validado ao longo do processo de pitch. E aí, tem um processo mais continuado de gestão do portfólio, coisa que o sócio faz de forma mais próxima, acompanhando essa startup em repasses semanais, enviando reportes trimestrais para os co-investidores que entraram com a gente na rodada e assim por diante, até o momento onde existe a saída desse investimento, seja porque a empresa quebrou e não evoluiu, seja porque ela levantou uma nova rodada e a gente vendeu a nossa participação, seja porque ela abriu esse capital na Bolsa de Valores e aí a gente vendeu as nossas ações decorrendo do nosso investimento. Então, tem diversos cenários para a saída desse investimento, mas o importante é entender que o investidor não está ali para o resto da vida, certo? Não necessariamente está ali para o resto da vida. Então, nesse ciclo de investimento, um erro muito comum, você pode ver que nós estamos falando de coisas de pelo menos mais do que 10 anos. Certo? Na Movile, o exit a minha saída se deu em 14 anos. Certo? E foi uma saída até relativamente rápida para os padrões nacionais. E a empresa ainda segue crescendo, né? O meu sócio ainda está lá e não saiu ainda. Certo? Esse processo de longo prazo, para se decidir o investimento, ele não é transacional. Então, o principal ponto que os empreendedores devem entender é que os investidores, para tomar uma decisão, eles precisam ter vários pontos de contato num cenário de mais longo prazo. Então, evite estar com o PPT pronto, apresentou, e semana que vem ganhar um cheque. Isso não vai acontecer. A analogia que se faz com investimento e casamento, certo? Tem uma analogia meio pobre, mas o entendimento é que você não vai automaticamente conhecer alguém, namorar, noivar e casar com um fim de semana, certo? Isso não existe, certo? É errado. Opa, tem alguém aqui. Tá dando mute aqui. A Patrícia está falando para a gente ouvir. No curto prazo. Então, normalmente o que a gente faz aqui é um processo, esse processo é uma linha, uma conexão de pontos. Esses pontos de contatos, basicamente, são contato inicial, um pouco que a gente está tendo agora com vários dos potenciais empreendedores que acho que estão me ouvindo, seja num evento, seja num pitch, seja num demo day, seja numa troca de e-mails. Em várias oportunidades a gente interage com empreendedores. A gente faz um processo, normalmente acompanha, pede que eles mandem updates, analisa se tem um fit com a nossa tese, a gente usa produtos, eu conecto normalmente o LinkedIn, a gente está lançando um programa de mentoria agora, que a gente acompanha mais de perto, eu sempre me engajo para ver o marketing de conteúdo, né, que é uma estratégia meio clássica de você ter presença em mídia social, blog post, newsletters, etc., que é uma estratégia de baixo custo para engajamento e longo prazo. Temos uma sessão de advisory muito mais próxima nas startups que a gente está querendo investir, eu procuro me engajar como se investidor fosse, certo? Tentar entender como é que eles fazem o experimento de tração, como é que eles articulam, modelam financeiramente, por exemplo, as operações da empresa, e aí, em algum momento, eles entram no processo de deal flow que eu coloquei, a gente vai olhar muito mais especificamente o deck, né, o pitch deck, os números, vamos fazer um mergulho mais profundo para fazer o funding no experimento de tração, então, o empreendedor articula que ele tem 3 canais que ele vai crescer. Normalmente, o que a gente faz, antes do investimento, inclusive, é dizer, ok, então vamos executar uma ação nesses 3 canais. Aí é o Facebook, é o Instagram, o LinkedIn, por exemplo. Certo? Então vamos rodar advertisings e vamos ver como é que é o slide, a arte que seria, o texto, a cadência de e-mail, a chamada de conversão, como é que converte o site, vamos fazer aquela hipótese virar um experimento para validar os percentuais de conversão no seu funil e assim por diante. Então, a gente vê um experimento de tração muito pequeno, basicamente para ver o empreendedor em ação e validar se o engine, né, se o motorzinho de crescimento está funcionando ainda no experimento pequeno, que depois pode ser escalado.
A gente faz a devida diligência e levanta opinião com experts, então a gente traz experts do nicho da indústria para validar aquela ideia, aquela proposição de valor, etc. Né? A gente não é expert em todos os nichos, a gente faz a diligência devida com relação a questões tributárias, trabalhistas, contratuais e assim por diante. E aí, ao final desse processo, a gente coloca um term sheet, que é uma carta de oferta de intenção de investimento, e traz outros investidores da nossa rede, normalmente deixando que o empreendedor faça o pitch e aí a gente assegura rodadas onde a gente já liderou essa rodada, a gente garantiu esse capital e muitos investidores estão investindo um pouco porque as startups que a gente traz são de boa qualidade, mas também porque eles confiam na nossa capacidade de curadoria, seleção, acompanhamento e aceleração dessas startups. Por fim, a etapa final é fazer uma reunião de kickoff, engajar os investidores que entraram na rodada junto com a gente, para que eles estejam, apresentem, vendam e gerem negócios para as startups nos quais eles são co-investidores. E também a gente procura estabelecer uma sinergia de portfólio. A gente já tem um portfólio de 8 startups ativas, investidas, que a gente procura que elas ajudem umas às outras na medida do possível, para gerar uma sinergia ali entre investimentos que a gente já fez. Então, esse basicamente é um processo de vários pontos de contato antes de ter um cheque. Você vê que normalmente ele acontece em não menos do que 3 a 4 meses. E a gente faz questão que ele seja de longo prazo, porque a gente acha que certas coisas não podem ser aceleradas, certo? Se você colocar 9 mães grávidas uma atrás da outra, o filho não nasce em um mês, certo? Tem tempo para as coisas amadurecerem, entenderem, se engajarem. A gente entendeu que seguir um processo com tempo, com cautela, permite esse amadurecimento que gera mais conforto em conhecimento dos investidores e decisões mais acertadas de investimento. Esse é um pouco do que eu queria trazer para vocês sobre o processo de captação. Acho que eu já falei bastante. Queria abrir agora para poder ver se o pessoal que tem aí tem algumas perguntas e para não ser só eu, uma cabeça falante aqui e poder endereçar algumas perguntas mais concretas do que a galera que estiver ouvindo tiver. A gente tem um chat aí, tá ativo, Rafa? Vamos a eles. A Delma está aí ainda? Tô sim, Fábio. Legal. Vou pedir para o pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma outra coisa, eu colocar no chat, a gente pode selecionar algumas das perguntas. Abrir o chat aqui, conseguir ver. Eu tinha ligado o microfone para falar, mas tudo bem. Pode ser no microfone, pode ser no chat, pode ser no microfone, tá valendo. Tá Só bom, não fala um em cima do outro. tranquilo. E aí, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela conversa, né, pela palestra online agora que vocês estão promovendo. Muito relevante o tema. Eu fui um empreendedor, talvez um pouco juvenil, mas nunca cheguei a pedir investimento, porque eu acredito que a gente tem que fazer o máximo possível para fazer o negócio acontecer sem ter, dependendo de dinheiro externo, sem precisar ter que recorrer a banco ou a buscar ou fazer um negócio para buscar um investidor anjo, como muita gente acaba fazendo, né? Tipo assim, eu vou fazer um negócio pensando que eu vou captar um recurso de investimento anjo, alguma coisa do tipo, um edital, enfim. Tive experiências diversas que não deram certo. Hoje eu sou professor numa universidade aqui no Ceará e eu gostaria de saber para o empreendedor que está iniciando agora e ele nunca passou por nenhuma rodada de investimento nem nada do tipo. Como ele pode ter a segurança de conversar com o investidor ou esse possível investidor, de fazer esses passos aí, como você citou, entendeu? Como é que ele pode gerar essa aproximação com o investidor? A melhor forma, de novo, eu vou reforçar um pouco o que eu coloquei, que é a aproximação com o investidor é uma jornada do empreendedorismo, onde você tem um negócio maduro e isso se traduz numa boa oportunidade. Se isso não existir, não interessa a estratégia de aproximação, se é e-mail, se é PPT, se é pitch, se é aceleração, se é cold e-mail, não interessa. Se você não tiver seguro de que tem uma oportunidade escalável,
um produto e você tem clientes comprando e que o capital vem numa aceleração muito forte, porque os investidores vão validar isso. Entendeu? Por que eu não estou respondendo a sua pergunta de imediato? Porque eu vejo muitos empreendedores tentando entender a tática, o bizu, o atalho, a dica. E o brasileiro precisa parar com isso. Já não estou falando que é a sua pergunta, né? Mas certamente é de muitos outros. Fica entendendo o que eu preciso falar para encantar. Qual que é o pick-up line? Qual que é o discurso, cara? Os bons investidores vão dar um mergulho muito profundo. Em geral, o meu mergulho ele não dura nem 2 segundos. 99% dos empreendedores que eu olho, eles não têm o básico, certo? A modelagem da planilha financeira é uma esticada de Excel. Ele para na abertura do Excel. Então, o cara está preocupado com a tática de curto prazo e ele não tem uma substância que permita. Não é que se investir não vai gastar. Vai gastar, todo mundo gasta. Se der dinheiro para o Google, ele torra tudo, o Facebook torra tudo, certo? Então, ele não tem um amadurecimento da oportunidade e fica querendo buscar um investidor anjo. O investidor anjo não vai fazer esse amadurecimento pelo empreendedor. Uma vez que você tenha, e em alguns casos tem, e eu sou. É difícil falar aqui porque o curso de Lean Startup que eu dou, eu não inventei esse curso, eu trouxe lá dos Estados Unidos, e quando eu fui fazer no MBA, quando eu fui em engenharia de computação na Unicamp, eu não sabia, então eu sou um dos casos de empreendedor de sucesso brasileiro e não aprendi a ser empreendedor, aprendi na porrada. Quando eu fui fazer o MBA no Vale do Silício, isso é ensinado lá. A engenharia de computação lá, o MBA lá, os alunos de Berkeley, de Stanford, do MIT, de Columbia, eles aprendem isso durante a graduação. E o cara está aprendendo a programar, ele está aprendendo a fazer design, ele está aprendendo cálculo e ele está aprendendo a ser empreendedor. No mesmo processo pedagógico de graduação. Aqui no Brasil não tem isso. Então os empreendedores vão aprendendo, entrando em aceleradora para aprender, vai tentar aprender participando de live, certo? Não tem nada contra, mas existe um processo já consolidado, quase pedagógico para isso, que não garante sucesso, certo? Então a metodologia de startup não garante sucesso, não, mas ela minimiza fracassos. Você vai aprender muito rapidamente a validação de hipóteses, que não for validado não é um fracasso, é um experimento que aquela hipótese que você tinha, de que um segmento de consumidores tinha uma dor, não tem. Se achar que tinha, não tem. Então não vai fazer app, certo? Não é que não vai levantar capital, não vai fazer app, não vai fazer website, porque uma quantidade de clientes significativa diz que não tinha uma dor, ponto. Vai procurar uma outra dor de uma quantidade de consumidores. Então, o que eu vejo é que muitos dos empreendedores não deveriam tem negócios que não são escaláveis. Ele não vai levantar capital de risco nunca. Não importa o pitch, não importa. Ele pode pintar o slide dele de qualquer cor de ouro, que ele não vai levantar capital, porque em muitos dos casos ele não tem substância, ele não tem economics, ele não tem tamanho de mercado, ele não tem validação de hipótese, ele não tem uma receita maior do que a despesa potencial no longo prazo. Quer dizer, ele não é substrato para um investimento de risco escalável. Certo? Ele pode ser um bom empreendedor, ele pode ter um negócio que se mantém, ele pode ser uma pequena e média empresa, não há nenhum prejuízo nesse sentido, mas ele não vai ser uma startup que é escalável, que é o nome do jogo, é um crescimento acelerado. E, portanto, os investidores de risco não vão investir. Pode ter outros tipos de investidores. Uma vez que você tenha, então, com essa disclosure, você tem essa etapa, o jeito mais fácil de fazer é mantê-lo no radar. O jeito mais certo de noivar e casar é um namoro estendido. Isso significa manter investidores informados do seu progresso. Isso é muito interessante, porque permite, no final do mês, eu vou escrever até um blog post sobre isso, né? Quem me seguir, depois eu vou passar os slides aqui da newsletter, porque provavelmente essa pergunta sua é a mais a mais comum que eu já ouço nesses 8 anos aí, certo? E quando você tem uma pergunta que você responde várias vezes, é melhor você parar de responder, escrever um blog post, fazer uma aula sobre isso e responder com um link para um blog post ou para um vídeo, certo? Mas enquanto eu não gravei ainda, não escrevi, ao final do mês, faça um e-mail para os seus potenciais co-investidores, dizendo: era isso que eu tinha planejado fazer nesse mês, foi isso que eu consegui fazer, 5 bullets de aprendizado, é isso que eu vou fazer mês que vem, está aqui os meus desafios, está aqui os meus aprendizados, está aqui os resultados. Você pode fazer isso no nível da ideia. Eu tinha essa ideia, fiz 5 entrevistas, aprendi isso. Ótimo.
É isso que você fez esse mês. No mês que vem, a ideia se validou, a gente tem MVP, fiz esse design, encontrei um co-founder técnico. No mês seguinte, a gente lançou o app, lançamos no Facebook, aprendemos isso. Utilizando esse canal social, fiz experimento, participei de uma feira, recebi essa mentoria. Então, essa jornada de elevação da maturidade da sua ideia, da sua oportunidade, do seu app, do seu deck, do seu pitch, da sua aceleração, da sua planilha, dos seus experimentos de tração, se você faz isso de forma sistemática, você vai chegar num nível de maturidade onde você já tem os canais que você pode investir para crescer, o seu deck está validado, no deck é possível você já consegue dizer, não é porque você fez o PPT, é porque o PPT reflete uma experiência anterior de quem é meu cliente, que dores ele tem, qual que é o meu diferencial competitivo, qual que é o tamanho do mercado, como é que o meu produto funciona, como é que os meus benchmarks, como é que meus números funcionam, está aqui a minha receita já crescendo, entendeu? Eu preciso de tanto, esse volume de investimento inicial vai sustentar uma estratégia de crescimento desse jeito aqui, ó. Eu vou acelerar canais que eu já validei, entendeu? Não é eu preciso de dinheiro para poder contratar um desenvolvedor. Não, isso aí não está validando nada. Está validando o quê? Que é possível fazer um app? Não precisa validar, é possível fazer app. Tem um monte de app na App Store, entendeu? O importante é esse capital vai acelerar uma estratégia de crescimento que eu já validei. Eu fazia isso em uma cidade, vou fazer em 30 cidades. Pronto, certo? Então, a atração do investidor vem como consequência do empreendedor maduro. E esse amadurecimento pode ser compartilhado numa jornada. A primeira coisa que eu olho aqui são empreendedores que me enviaram reportes por 4 meses. Eu oriento isso a todos os empreendedores. 99% dos empreendedores que eu oriento não enviam esse reporte mensal para mim. Poderia enviar para todos os investidores, não precisa ser só para mim, né? Essa cadência. Ele bate o bumbo, ele está na jornada, ele é resiliente, ele está elevando o nível de maturidade, elevando também as suas receitas, o número de clientes, o número de downloads, whatever, certo? Mas ele tem essa experiência, eu não quero pedir dinheiro, eu quero pedir para poder que você me tenha no radar, que você veja o meu progresso. Uma parte dos empreendedores não faz isso, certo? Ele fica esperando ter o PPT ideal, com o pitch ideal, para poder abrir a rodada. E aí, o não é fácil. Então, a melhor coisa a fazer é não peça em casamento, aquele checkmate. Mostre que você está disposto a uma relação de longo prazo e amadurecendo na jornada. O convite para o casamento, uma oferta de investimento, pode vir antes que você espere. A gente tem feito uma ação efetiva de ir a empreendedores que vêm compartilhando a jornada com a gente, que a gente acha que está no nível de maturidade. Entendeu? Então, é um encontro de duas vias. O empreendedor elevando o nível de maturidade, compartilhando sua jornada empreendedora, que é de acertos, que é aprendizado, não precisa só mostrar a história bonita, as cagadas você chama de desafios e coloca assim mesmo, certo? E ao mesmo tempo, os bons investidores estão cada vez mais buscando empreendedores mais cedo, num estágio anterior, para inclusive investir no valuation mais barato e tentar ajudar a levar no outro patamar. Fábio, eu acho que eu fiz a pergunta errada e você deu a resposta certa. Certo? Na verdade, eu tava querendo perguntar em relação aos contratos. Tipo assim, o que o empreendedor ele tinha que se preocupar na hora de ter essa experiência de investimento. Entendeu? O que ele tinha que se preparar documentalmente preparar para poder buscar esses investimentos. Só que a sua fala acabou foi além daquilo que eu imaginava, né? Mas eu coloquei o cenário todo. E aí a resposta, especificamente que você colocou, é simples. Você precisa ter um pitch deck. Certo? Você precisa ter um conjunto de slides, normalmente 10, 12 slides, que apresente essa oportunidade. Mas a resposta boba é você falar, faz um pitch, pega uns slides e manda para o investidor. Está errado. Entendeu? O slide nada mais é do que uma essência, uma apresentação sumária, fácil de ver e analisar, de algo concreto que representa uma jornada de empreendedor de longo prazo. Que tem aprendizado. Por trás de cada um slide daquele ali tem uma vida, tem uma história, tem uma base de clientes, entendeu? Tem experiência. Eu não gosto de responder de uma forma simples, você precisa ter um PPT em um Excel, porque qualquer Zé Mané tem um PPT em um Excel, entendeu? Um pitch deck contando uma jornada empreendedora são outros 500. Fiz uma aceleradora de 3 meses. Tem aceleradora que o cara passa 2 meses acelerando e 1 mês aperfeiçoando o PPT. Aí você mergulha para ver quantos clientes tem, qual que é a jornada, qual o tempo de receita, que aprendizados ele teve. Ele teve 3 meses de aceleração ali correndo, cara. Não tem substância nenhuma.
Pode até ter um bom potencial, mas é muito superficial. Os investidores, eles conseguem descascar a cebola para chegar na raiz, entendeu? Então, eu não gosto da resposta simples de, você tem um PPT em um Excel. Qualquer um tem um PPT em Excel. O PPT Excel mostrando a jornada que o investidor vai investigar é o ponto mais crítico. Certo, entendi. Aí você falou que eu tenho que mostrar para o investidor preferencialmente todo mês, mostrar para ele que a nossa evolução e tal. Você falou não mostrar só o lado positivo, mostrar o lado negativo também. Então, se eu tiver conflitos em equipe, a que nível é que eu posso ter essa transparência com esse meu potencial investidor? Eu sugiro que você seja transparente, cara. A gente teve um co-founder que saiu da equipe e está procurando um co-founder técnico. Você não vai lavar roupa suja em público, mas a jornada do que está acontecendo e do nível de maturidade que está sendo evoluída, são poucos empreendedores que fazem isso. De novo, não é a única estratégia. Tá? Você pode não fazer isso, entrar no acelerador e esperar o PPT estar perfeito para apresentar para múltiplos investidores num grupo de anjos. É uma outra abordagem. Eu não gosto. Sinceramente, eu prefiro que se eu fosse empreendedor, eu teria contatos com múltiplos investidores, em demo days, em lives, como você está fazendo aqui, em eventos presenciais, em cafezinhos, e, cara, N oportunidades. E manteria todos eles numa cadência de engajamento, porque é fácil isso. Se você pedir para o investidor, você pedir para o investidor, fala, vamos tomar um café. Cara, se eu fosse tomar um café com todos os empreendedores que querem tomar café comigo, eu não teria dias, horas numa vida útil, certo? Eu morreria de overdose de cafeína, porque está todo mundo querendo tomar café. Então, o que você tem que pedir para o investidor é algo que ele pode dar. E, basicamente, a coisa mais simples é, me deixa estar no seu radar, me deixa mandar um e-mail por mês. Claro que o cara vai deixar. É um radar, é um funil. Ele quer ter um monte de empreendedor naquele funil para alguns chegarem no fim. A mesma coisa que você faz com o seu cliente, o investidor faz com o empreendedor. Ele tem um funil, que alguns desses empreendedores vão ficar ao longo da jornada, outros vão decidir, vão arrumar um emprego, outros vão captar com outros vão chegar no fim sendo o ideal. Então você está pedindo para estar no funil dele, esse é o trabalho do investidor. Entendeu? Você está pedindo algo que é obrigação dele como investidor. Então é fácil sim. Se você pedir para ele ser seu mentor e trabalhar contigo 4 horas por dia, todos os dias da semana, ele não vai dizer fazer isso. Entendeu? Ele não vai fazer. Então, peça algo que o sim seja fácil. Mandar um e-mail uma vez por mês para estar no radar. Fácil. Sim. Certo? Não pede para uma menina que você está encantada para casar contigo, entrar na igreja vestido de branco. Não, calma. Certo? Pede para dar oi para ela todo dia na escola. Sim, fácil. Oi, tchauzinho. É fácil. Entendeu? Então, um engajamento de baixo comprometimento, constante, para daí você ir elevando a maturidade e eventualmente pedir ela em namoro. Obrigada, Renato, pela contribuição. Fábio, você está vendo a pergunta do Thiago? Eu não sei se você já respondeu. Estou vendo aqui como mensurar amadurecimento, como saber se a empresa está madura, possível for um possível investimento, muda de ramo a existe algo mais geral. Existe a ferramenta de metodologia para isso? Cara, a ferramenta Lean Startup tem a validação das hipóteses, mas ela culmina, pelo menos no curso de Lean Startup, eu fiz questão de colocar uma aula lá do Silvio Blanc, não tinha, aqui tem, com relação ao nível de maturidade para empreender. Essa resposta à sua pergunta vai depender de investidor para investidor. Tem investidor que gosta de investir na ideia de um founder brilhante. Tá? Tem investidor anjo que fala, eu não acho não, tem um cara muito bom, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele é foda e quando ele abrir uma empresa eu vou botar 50 mil reais. Um exemplo concreto, um dos investidores anjos que eu conheço, chamado Muripinho, que é o presidente da B Startup, investiu numa startup chamada Gamma Academy, que eu também investi depois, e ele investiu por causa do Guilherme Junqueira, que era da B Startup, é o CEO de Gamma Academy. Ele conheceu esse cara, trabalhou com ele no é um cara que tem... Quando você for montar um negócio aí, depois você me conta o que é, mas eu faço um cheque de 50 mil reais que eu acho que você é um bom empreendedor. Ponto. Eu acho uma loucura completa, imaginável, se eu fosse o empreendedor eu não captaria, mas existe. Se alguém estiver disposto a investir, você estiver disposto a captar, valeu. Certo? O nível de amadurecimento que eu, investidor, estou falando eu, não quero ser o dono da verdade, o único, o melhor, nada disso. Se eu fosse empreendedor, eu seguiria a mesma dica, é chegar num nível de faturamento de 20 mil reais mensais. Quando você fatura 20 mil reais por mês, esse número eu tirei meio da cachola aqui, certo? Por quê? Porque tipicamente, você não vai ter um ticket maior do que 1.000 reais por mês. Se você tiver um produto e serviço que o cliente pague 1.000 reais mensais num produto e serviço escalável, não é
atendimento, projeto customizado, etc., que cada um é uma vida. Não, não é isso. Não é projeto, é produto e serviço. Entre 20 mil reais, 200 reais por mês, para ser um número mais exato, se tiver 100 clientes, você fatura 20 mil reais. Para você chegar em 100 clientes pagantes, você seguir uma jornada onde certamente você conhece seu cliente, você conhece a dor, você conhece o canal de receita, você reinvestiu para ganhar esse cliente, você tem 100 caras que topam tirar 200 reais da carteira todo mês para te pagar. Então, 20K é o ponto de corte nosso, crescendo 20% ao mês. Se você vem faturando 2 anos 20K por mês, você perdeu a onda, meu amigo. Certo? É ruim? Não, não é ruim. O faturamento é bom, 20 mil reais por mês, né? É melhor do que zero. Isso é fato. Mas startups é um bicho para alto crescimento. Se você está alguns meses faturando só 20 mil reais, você ainda não achou a veia do crescimento. E essa obrigação é sua, não é do anjo, não. Certo? E não precisa de dinheiro para isso também, não. Certo? Você experimentar canais de crescimento, você pode fazer sozinho. 100 reais, você impulsiona no Facebook, já testa. Testa no Instagram, também testa. Você faz uma campanha de compra cliques no Google AdWords, você também já testa. Você precisa de muito pouco dinheiro para testar. Se você está andando de lado, é porque você ainda não conseguiu encontrar um engine de crescimento que consiga conjugar a operação atual com o potencial de crescimento futuro. Então, a resposta a essa pergunta de como mensurar esse amadurecimento, tem um jeito simples que olha a sua curva de receita. Põe sua receita um mês depois da outra, você vai ver se você está amadurecendo ou não. Pelo menos se você está tracionando ou não em receita. Tem outras métricas, número de downloads, número de assinantes ativos, você escolhe a métrica, certo? Do ponto de vista do investidor, a minha métrica é faturamento. Faturamento de 20 mil reais por mês, crescendo 20% ao mês nos últimos 6 meses. Esse é o meu ponto de corte, o meu funil para eu olhar. Outros investidores podem ter outros critérios. Queria pegar outra pergunta aqui do Daniel Gassman. Qual a sua opinião quando os empreendedores na primeira rodada já querem fazer um cash out de um percentual do aporte? Daniel, essa pergunta é fácil de responder, certo? É muito fácil de responder. Porque, em tese, o empreendedor está querendo levantar esse capital para crescer aceleradamente. O investidor está querendo colocar dinheiro na empresa para esse dinheiro ser investido em marketing, em vendas, né, aceleradamente. Por hipótese, a empresa precisa desse capital para crescer. Quando você está colocando um investimento para levar um negócio de patamar e o empreendedor está querendo tirar dinheiro da empresa, talvez você não está na mesma linha com relação aos objetivos futuros da empresa. Então, o problema não está em, né, eu estou investindo e o cara está querendo tirar. O problema é que a gente não está remando para o mesmo lado. Eu quero que a empresa cresça. Certo? Eu não quero ser dono de um pedaço, pura e simplesmente. Eu quero impulsionar o crescimento da empresa com N coisas, inclusive capital. Se o empreendedor está tirando capital, a gente não está remando para o mesmo rumo. De novo, tem as exceções? Tem as particularidades, às vezes o empreendedor precisa, às vezes ele já está um bom tempo na jornada, certo? Se o volume de capital fosse grande, talvez deixar que o empreendedor sacasse um pedaço do montante fosse até bom para a empresa, porque o empreendedor tem uma estabilidade financeira. No estágio inicial, rodada de R$1 milhão, mal dá para a empresa sobreviver 18 meses. Então, os investidores anjos que coloca 50, 100 mil reais, não vai comprar participação de founders. Não existe, certo? Não vai sobrar dinheiro para a empresa fazer nada. Certo? R$1 milhão normalmente não gera, não dá 18 meses. Quando na série A, série B, até sim, eu fiz uma venda parcial da minha participação quando levantamos série A, mas era uma rodada de 8, 10 milhões de reais. Certo? Numa rodada de capital semente, 500, 1 milhão, 1 milhão e meio de reais, mal tem dinheiro que sobra para a empresa sobreviver. Portanto, não faz nenhum sentido o empreendedor pegar esse dinheiro e botar no bolso dele, vendendo uma participação das ações, ao invés de deixar o dinheiro no caixa da empresa para investir em crescimento. Outra pergunta, qual o percentual máximo do investimento destinado à remuneração dos sócios? Tem um percentual chamado zero, cara. A remuneração dos sócios vem das vendas da empresa, certo? Ela já vinha, ela já existia, ela já tem que existir. O investimento fundamentalmente vai para as ações de marketing. Esse é um ponto fundamental. É impossível que os empreendedores retirem o salário? Não. Mas o empreendedor é júnior dizendo, quando entrar dinheiro eu vou triplicar meu salário. Que tal? Cara, os empreendedores têm que se colocar na perspectiva do investidor. De novo, eu quero que o empreendedor ganhe zero? Não, mas ele já vinha ganhando algo, certo? É importante que ele tenha um planejamento de crescimento salarial em linha com o crescimento do negócio.
Nenhum investidor vai ser contra o empreendedor aumentar seu salário com a empresa crescendo. Isso é lindo, isso é ótimo, né? Certamente para você tirar uma remuneração que permite seu custo de vida, porque ninguém, né, paga aluguel com linha de código, certo? Ou com download, ou com like do Facebook. Eles pagam com capital. E esse capital precisa ter um salário para os founders sobreviver. Então, ninguém está no business de explorar founder, muito menos o investidor. Mas é importante que o founder tenha um planejamento de crescimento, onde o aumento do seu salário não se dá porque o investidor entrou. O investidor colocou, você pega o dinheiro e põe no bolso. Peraí, mas você está minorando o risco do founder, que é o maior interessado dessa empresa dar certo. Então, é importante que essa orquestração, esse planejamento e essa apresentação se dê num contexto. Não apresente a oportunidade de investimento onde, quando e se o dinheiro do investidor entrar, você pega e põe no seu bolso, aumentando seu salário. É um jeito errado de apresentar uma oportunidade, começando pelo tamanho do salário. Fábio, tem tempo de responder mais alguma? Sim, temos aqui, sobre a questão do cheque de 50K em Gama, lembrar Fábio João Cap que investe no jockey e não no cavalo. Ele disse em uma palestra em Goiânia há alguns anos, acaba sendo o perfil de investidor dele, concorda? Eu acho que é o perfil de todos os investidores, não é apenas do João, não. Todos os investidores investem fundamentalmente nos empreendedores. Eu só acho que bons empreendedores, eles mudam, né? A Móvel começou como uma software house, hoje ele é um grupo diversificado, mas fundamentalmente é um marketplace de entrega de comida, né? Então, a corrida morre, o cavalo quebra, o jockey ainda fica ali. Então, não é só do Kepler, não. Os ótimos investidores investem na capacidade de bons empreendedores elevarem o seu nível de maturidade. Então, não é só o Kepler, e certamente é de todos os investidores. Alguns aceitam tomar um nível de risco muito maior, investindo muito cedo, na minha opinião, certo? E outros investidores têm uma abordagem, como eu creio que é o caso da Bossa, de ter uma rede de investidores, né? A meta declarada dele é de ter 1.000 startups. É uma estratégia porque ele sabe, né, estatisticamente, que muitas startups vão morrer. E aí ele aumenta as chances de investir em mais, tendo algumas outras que tracionam, ele se aprofunda naquelas que tracionam. É uma estratégia que muita gente chama de spray and pray, mas não é spray and pray, não. É uma estratégia de quantidade para você apostar em algumas que têm qualidade. Nesse sentido, o pouco que a 500 Startups faz nos Estados Unidos, junto com a aceleração, etc. A nossa estratégia é um pouco diferente, mas não significa que ele esteja errado, que eu seja melhor, nada disso. A nossa estratégia é ser mais seleto, investir um pouco mais tarde, fazer cheques maiores, nosso cheque normalmente de 3 a 5 de reais, e aí a gente acha que, então, ser mais assertivo para os empreendedores que eram bons jockeys e já mostraram que estão ganhando a corrida também, certo? Muito bom, acho que estamos com o tempo aí, certo? A gente, 1 hora, eu vou precisar sair em 15 minutos, acho que a gente cobriu bastante coisa, Delma. Se você me permite, eu queria apresentar um pouco do que a gente está fazendo aqui de give back para o ecossistema, certo? A gente, Smart Money, sempre foi muito fechado para dentro do portfólio, trabalhávamos muito aprofundadamente com as startups do portfólio, e agora a gente está pegando todo esse conteúdo e essa experiência e voltando para o ecossistema em lives como essa aqui com você, novamente obrigado, mas não apenas. A gente está planejando uma série de iniciativas para documentar e mostrar o nosso playbook de interação com as startups do portfólio. Então, mais do que teoria, não falta teoria no mercado, não. A Amazon está cheia de livro, mas o que falta são exemplos concretos de como é que o investidor engaja com o empreendedor para ilustrar, certo? Então, a gente quer ir além do nosso portfólio, né, e contribuir para o ecossistema e ter um viés de mão na massa, certo? Planejamento, gestão, ação de forma efetiva, e isso se traduz concretamente na forma de blog posts, uma newsletter, que vou passar o link para vocês quiserem assinar, a presença mais constante minha em mídia social, a gente está constantemente trazendo esses exemplos da nossa interação para o Instagram, Facebook e LinkedIn. A gente começou isso mais fortemente agora no cenário do Covid, certo? O Covid está impactando a todos em geral, mas também as startups. A gente publicou 4
conteúdos, sendo 2 webinários. Esse material vai estar disponível para vocês. Esse slide, quando vocês baixarem e visualizarem, esses links vão levar aos webinários e os artigos escritos por nós para o nosso portfólio e para todo o ecossistema, com diretivas urgentes, quando estourou a pandemia, como diretivas para reunião geral, para engajar todos todos os membros daquela startup, os seus funcionários, como fazer uma gestão financeira específica para poupar caixa e sobreviver financeiramente, e depois como fazer uma gestão continuada da crise, e principalmente se essa crise estiver impactando efetivamente em novas vendas, nas receitas, ou mesmo em churns e cancelamento. Além disso, o que a gente tem feito é trazido entrevistas de co-investidores do nosso portfólio. Esse é um exemplo de uma entrevista que a gente fez com o Júlio De Ange, foi meu primeiro investidor anjo, lá nos tempos da Móvel. Hoje ele é VP de inovação da AFIA, que é um grupo de educação que tem aberto capital na Bolsa de Valores da Nasdaq. A gente tem feito resenhas de livros, a gente tem feito estudos de caso de como as startups estão fazendo limão à limonada, certo? Trazendo exemplos de startups do nosso portfólio ou de outras startups que estão aproveitando, pivotando para aproveitar a crise. A gente vai lançar agora em breve também uma iniciativa de mentoria aprofundada com alguns empreendedores seletos. Então eu convido vocês a se cadastrarem em mentoria.smartmoney.ventures, tem uma landing page, e a gente, quando lançar, a gente vai informar para quem tiver cadastrado nessa landing page e que tiver interesse em aplicar para a nossa mentoria. A gente lançou também uma newsletter, o link é newsletter.smartmoney.ventures, gratuita, tudo isso gratuito, certo? Que vocês podem se cadastrar para receberem também essas notícias. Muito bem. Esse material que eu estou falando para vocês, ele vai estar disponível em ufg.smartmoney.ventures, acessem ufg.smartmoney.ventures, lá vai ter o link para o curso de Lean Startup, que era da Unicamp, que a gente gravou e está distribuindo amplamente também, então tem alguns cupons de desconto para o pessoal que estiver assistindo aqui, e tem o link para o download e visualização dessa apresentação, para que vocês queiram ter no futuro. O link para a minha página no Instagram é @FabioPovoOficial. Eu tenho postado bastante lá, pelo menos 2 posts por dia com conteúdo, com interações, algumas piadinhas sem graça que eu faço questão de postar. Seria um prazer ter todos vocês como seguidores lá. Acho que é isso. Obrigado uma vez mais para a Delma, o pessoal do UFG, para todo mundo que ficou com a gente até agora. Eu sei o quanto é valioso o tempo de todos e a overdose de lives que tem. Queria agradecer uma vez mais. Obrigado, Delma. Eu que agradeço, Fábio, em nome de toda a equipe e principalmente em nome da Emília, que é gerente do Centro de Empreendedorismo de Inovação. Os webinários são organizados pelo SEI e conta com o apoio da UFG e PRPI. Siga nossas redes sociais para ficarem por dentro dos próximos webinários. Agradeço aos participantes, que sem vocês também não faria sentido. E nossa gratidão, Fábio, por contribuir conosco nesse momento de isolamento social. Muito obrigada. Eu sei que você tem reunião agora. Imensamente. Legal, muito bom. Um prazer a todos. Gostaria de ter todos como seguidores, assinar a nossa newsletter. E se tiverem, os empreendedores que estiverem aí, quiserem compartilhar sua jornada, vai ser um prazer. Meu e-mail é fabio@smartmoney.ventures. fabio@smartmoney.ventures. Obrigado uma vez mais. Boa noite a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa.